Oi, gente. Essa é a segunda parte da aula, né? Sobre além das perguntas, para um diagnóstico energético melhorado, né? Para que possamos acompanhar o nosso cliente de forma adequada, olhar para a gente mesmo com um melhor olhar. Então, quem não viu o primeiro vídeo, vai lá, volta, vê lá, tem a primeira parte que fala dos olhos, das orelhas, da pele e dos cabelos. Nesse, a gente vai falar do nariz e vai falar da boca, e a boca a gente vai dividir, né, em várias partes, né, os lábios, a garganta, os dentes, que ela é um pouquinho mais complexa. Então, quem ainda não curtiu, dá uma curtida nesse vídeo, se inscreve no canal para me ajudar aqui, tá ok? Então, vamos lá. Vamos começar pelo nariz. Então, ele representa a abertura do pulmão, assim como os nossos olhos representam a abertura do fígado, os lábios do baço, a língua do coração e por aí vai, né? Cada um dos nossos órgãos aí, dos sentidos, ele tem uma representação. Então, o nariz ele é atravessado pelo meridiano do estômago também. E nós precisamos dessa respiração para manter a nossa vida saudável, uma vez que o nosso pulmão ele tem interligação direta com o nariz e ele é responsável pelo nosso ti, pela nossa energia, para que juntamente com o nosso baço forme essa energia e envie para os rins. Então, se o nosso cliente ele apresenta um muco claro, o nariz apresentar um muco claro, esse muco vai indicar que ele teve um ataque de vento frio externo, né? Em contrapartida, se esse muco já estiver mal cheiroso, se ele estiver espesso, né, não houver mais transparência nesse muco, ele já está dizendo que ele tem esse vento frio, ele virou um vento calor, que existe um ataque, principalmente se ele está mal cheiroso. E que esse ataque já pode ter virado uma coisa crônica, como uma sinusite, por exemplo, que indica calor no meridiano da vesícula biliar. Então, Flávia, mas eu não tenho a vesícula biliar. Não importa. Retirou a vesícula biliar, o meridiano energético, ele continua atravessando o seu corpo. Então, ele existe, independente da vesícula. O que acontece é que a pessoa já tirou a vesícula biliar por algum problema, certamente porque ela teve cálculos, né? Provocou dor. Então, mesmo que tenha tirado a vesícula biliar, que tem existido calor, se esse cliente não foi tratado adequadamente, porque geralmente esse calor ele vem para a vesícula biliar, ele vem para o fígado. Então não quer dizer que eu tirei a vesícula biliar que o meu calor se extinguiu. O que quer dizer que em órgão eu não vou ter mais problema na vesícula biliar e que aí vai acontecer outros tipos de manifestação de calor no meu corpo, inclusive no pulmão. Então, e esse calor pode se estender para o intestino grosso, por exemplo, vai se estender para a pele, né, como sinusite, vai também rinite. Então, esse calor ele vai ficar ali de uma forma geral, se não for resolvida através de uma dietoterapia, ou, a gente pode ajudar com a auriculoterapia, com a fitoterapia, através dos chás, né? E cuidar dos alimentos para que não entre mais umidade nesse organismo e que essa umidade, mesmo que a princípio seja de frio, como a invasão de vento frio, ela pode se transformar com o tempo em calor, né? Então, esse calor no pulmão, por exemplo, que teve na vesícula biliar, esse calor que teve no pulmão, ele pode estar dizendo também de uma esgotamento do Dinti. Uma das características da pessoa que tem calor no pulmão é as asas do nariz, essa partezinha aqui, ó, do nariz, bater. Então, alguém já viu uma pessoa que ela respira e aí as asas movimentam de forma
anormal mesmo, né? Porque geralmente a gente não vê isso acontecer. Então, além desse calor no pulmão, ele também pode estar dizendo do esgotamento dos rins também. Uma vez que lá nos 5 elementos a gente vai ter melhor ideia disso, de que quem gera quem domina, quem existe a contradominância. Então, o pulmão, né? O baço, ele vai gerar energia para o pulmão e o baço vai controlar a energia dos rins. Então, se o Ti, né? O nosso Eti não está bom, não foi gerado adequadamente com a energia do pulmão e a energia do baço, não vai haver uma energia suficiente para os rins. E com o tempo vai haver uma falha e a gente precisa cuidar disso tudo aí. Então, vamos voltar aqui para a nossa aula e nós vamos partir para a boca. A boca, nós vamos dividir ela, como eu falei inicialmente no vídeo, em lábios, né? Nós vamos falar um pouquinho dos dentes, porque os dentes são manifestação dos rins, os lábios são manifestação do baço, né? A garganta é a manifestação do pulmão e do estômago também, uma vez que o meridiano do estômago passa pela garganta. E nós vamos dizer que existem outros meridianos, outras ramificações que passam também pela boca, como os rins, o fígado, o coração, né? Então, vamos lá partir para os lábios. Os lábios, como que eu vou observar esse paciente, né? Se é um paciente que, a princípio, me vê pela primeira vez, vai ser um pouquinho mais difícil, mas saber se ele tem ou não algum procedimento estético nos lábios, porque a coloração dele normal né, rosa, né, não tão vermelha e nem tão pálida, e lisos, né? Porque sem fissuras, sem machucadinho assim nas laterais, né? Para que eu saiba se esse cliente ele está com a saúde em dia, se ele não está com algum tipo de deficiência. Então, se esses lábios dessa pessoa eles vão apresentar, por exemplo, azulados ou arroxeados, ele vai me dizer que essa pessoa ela tem invasão do vento frio. Então, por exemplo, combinando lá com o nariz, a pessoa tem os lábios mais azulados, mais arroxeados, e está com uma secreção transparente, ela tem a invasão desse vento frio, né? Eu posso juntar, né? Eu devo, na verdade, juntar esse diagnóstico de observação de uma parte com a outra para que ele feche. Por outro lado, se esses lábios estiverem vermelho escuro, né, vai me indicar um calor no sangue. Então, eu vou perguntar para essa minha, principalmente se for mulher, né? Hoje em dia, até para os homens, se ela fez algum procedimento estético, claro, se ela não estiver usando batom. Então, se eu for fazer uma anamnese, né, por vídeo, eu posso pedir para que esse cliente não use batom para que eu perceba, ou que tire uma foto antes, inclusive da língua, mas sem batom, sem nada. No sol, né, na claridade natural, sem ser através de luz, para que eu possa ter uma ideia melhor dessa boca, desses lábios dessa pessoa. Se, por outro lado, esses lábios estiverem secos, eles vão me indicar que há uma deficiência dos líquidos orgânicos. Então, eu vou indicar para esse cliente, para esse paciente, por exemplo, eu posso indicar a romã, que é a púnica granatum. E a romã, ela é excelente para produzir líquidos orgânicos. Então, eu tenho que avaliar como que está o estado desse paciente para que eu indique algum chá, alguma planta, lembrando que tanto indicar fitoterapias ou chás, que é diferente fitoterapia e chá, né? A fitoterapia vai ser coisas comprovadas em cápsulas e com estudo científico eu vou indicar
é uma medicina interna, então eu tenho que ter esse cuidado, porque a indicação de um chá, de uma cápsula, ele pode mudar a condição e vai mudar a condição desse paciente. Então eu tenho que ter bastante responsabilidade ao indicar alguma coisa. Então, a ferida nos lábios também, ela vai indicar calor no baço, calor no estômago. Se a boca estiver desviada, eu vou entender, assim como a língua se estiver desviada, que existe um vento interno no fígado. E, por consequência, se existe esse vento interno, existe uma deficiência de Chouet, né? E pode indicar também, então eu tenho que ter certeza para indicar uma planta. E ela pode indicar esses lábios desviados, ela pode indicar que há um vazio do baço. Mas que esse vazio, ele nasce de uma deficiência. Então, o baço, ele atua na produção do Chouet. Então, se eu tenho uma deficiência de Chouet, eu vou saber que eu tenho uma deficiência do Qi do baço, uma deficiência, né? Eu vou ter que estudar se existe uma deficiência do Yang do baço, tá? Então, vamos para o próximo item. Dentes e gengivas. Então, vamos lembrar que os dentes, eles são a representação dos rins, né, da energia dos rins, assim como os ossos, mas a gengiva, elas são regidas pelo estômago, desculpe. Então, se a gengiva estiver inflamada, ela vai me dizer que ela tem um calor no estômago. E esse dente, se ele estiver sem brilho, ele também pode me dizer que ele tem, além de uma deficiência dos rins, também tem um calor também ali no estômago. Principalmente se essas gengivas estiverem avermelhadas e inchadas. Então, esse calor no estômago, ele pode, se eu não tratar, ele pode se transformar em fogo, né? Então, eu tenho que cuidar para tirar esse calor. Uma excelente erva que eu costumo indicar, e aí eu indico em forma de cápsulas, para tirar calor do estômago, é a clorela. E aí eu vou ter que olhar a clorela se a pessoa tem deficiência do yang do baço. Porque se tiver, eu preciso. Né? Eu vou indicar a clorela em forma de cápsula, que é a melhor forma que eu acho para tomar, devido ao gosto. E aí eu vou indicar com essa clorela algo que aquece esse baço, né? Então, eu vou buscar, por exemplo, eu posso buscar o gengibre, né? Mas não na mesma cápsula, porque a clorela, ela é fria. Então, eu vou olhar a quantidade que tem que ser tomado e eu vou olhar a quantidade e os horários, tá? Não é em qualquer horário. Então, por exemplo, na cápsula de clorela eu não posso colocar gengibre. Então, eu não posso mandar fazer, por exemplo, né? 100 miligramas de clorela ou 100 miligramas de gengibre. Não. A gente estuda dentro da medicina chinesa o que pode com o que, né? O que eu preciso, qual a função, se ela vai ser ministra, se ela vai ser imperadora. Então, existe todo um estudo, um modus operandi de fazer essa cápsula, não é de qualquer forma. Então, voltando aos dentes, se esses dentes estiverem ressecados, opacos, ele vai me dizer que existe uma deficiência da essência dos rins, né? E se essa água dos rins não é capaz de subir e nem descer, esses dentes vão ficar descamados, eles vão ficar espaçados, eles podem até ficar abalados. Então, isso aí também vai me dizer que há um fogo vazio nos rins, né? Porque eu preciso da chama para que essa água suba. Então, os rins, ele tem lá a parte yin e a parte yang. Então, eu preciso, voltando ao yin e yang, eu preciso que haja um equilíbrio dessa energia dos rins, né? Eu preciso que haja um equilíbrio desse organismo.
Então, a acupuntura ela vai ajudar nesse equilíbrio todo, assim como a dietoterapia e como a fitoterapia e atividade física. Tá ok? Então, essa foi a parte dos rins e da gengiva. Vamos para o próximo vídeo. A língua, para o próximo item, desculpe. A língua. A língua, ela também, assim como a orelha, ela é um microsistema, né? Então, o chinês, ele divide tudo em microsistema. E a língua, por exemplo, ela é a manifestação do coração, mas ela, se ela tiver pálida, ela vai me dizer, por exemplo, que ela está, que nós estamos, né? Se a minha língua estiver pálida, ele está me dizendo que eu estou com deficiência do Xue, com deficiência do sangue. Consequentemente, eu vou ter uma deficiência do baço, uma vez que o baço é que produz o sangue, né? Então, se essa língua, como eu disse lá no vídeo, no item das gengivas e dos dentes, se essa língua ela está desviada, existe uma invasão de vento, né? Que também colabora para o fechamento do diagnóstico de deficiência do Xue. Então, se essa língua ela está com uma saburra grossa, né? Então, vamos dizer, por exemplo, uma saburra, né? Ela já me diz que ela está úmida, que tem umidade nesse organismo. Então, não importa se ela está grossa ou fina. Se essa umidade está grossa, ela me diz que essa umidade já está crônica nesse organismo. Se essa saburra, além de grossa, ela está amarelada, vai me dizer que há calor. E se essa língua tem fissuras, por exemplo, ou tem deformidades e marcas de dente nas laterais, ela também vai me dizer algo, geralmente, que eu tenho, né? Se essa língua tá com marcas de dente, ela me diz que eu tenho deficiência do Qi do baço. Se ela está, além de marcas de dente, pálida, ela me diz que eu tenho uma deficiência do Xue. Se ela está só com fissura, né? Tá vermelha, mas está com fissuras, ela me diz que eu tenho uma deficiência do Yin dentro do meu organismo de forma geral. Então, a leitura da língua, ela é uma aula à parte para falar de cada modelo de língua e é interessante que coloque fotos para vocês, para que vocês vejam melhor. Então, as laterais da língua também, além dessa marca de dente, vamos dizer que ela está vermelha. Ela também vai me dizer a respeito do fígado e da vesícula biliar. Se ela estiver vermelha, ela vai me dizer que o meu fígado e a minha vesícula biliar está com calor, né? Se essa língua estiver trêmula ou desviada, tá? Se tiver os dois, pior ainda. Mas se ela estiver trêmula, indica que há vento interno. E lembrando que o vento interno é uma deficiência. Então, se essa língua estiver com pontos de afundamento, eu posso ter pontos de afundamento na região do pulmão. Então, ela está me dizendo que há uma deficiência do Qi do pulmão, e aí eu preciso observar. Se ela me diz que há uma fissura ou que há um afundamento na região do aquecedor médio, eu vou observar ali o estômago e vou observar o baço também. Então, se ela está com a ponta vermelha, eu vou observar que há calor nesse coração. Então, eu tenho que observar isso tudo na língua e eu não posso ficar pedindo o paciente para ficar com a língua o tempo todo para fora, né? Porque fica desconfortável. Então, observar também se a língua está encurtada, se o paciente tem dificuldade, ou se a língua é mole, ou se a língua é grande. Se a língua ela preenche toda a cavidade da boca, que é uma língua inchada, isso também vai me dizer do baço. Então, tudo isso a língua vai me dizer. Então, vamos para o próximo elemento, a garganta. Então, a garganta, ela tem ramificação de vários meridianos.
como eu disse, os meridianos dos rins, do fígado, do baço, do coração e do estômago, mesmo sendo a garganta uma manifestação principal do pulmão. Então, se a garganta ela está mais avermelhada, eu vou dizer que tem um calor ali naquele pulmão. Pode estar manifestando nesse momento na garganta, mas pode está já mais interno no pulmão. Então, se a garganta principalmente estiver inchada e dolorida, existe a presença no calor, de calor no pulmão ou no estômago. Então, eu vou perguntar para o meu cliente, né? E vai também fechar. Às vezes eu já sei, né? Não é a primeira coisa, então vai fechar com outro diagnóstico. Eu vou só confirmar. Então, é mais difícil numa videoconferência, mas eu posso perguntar se ela. Qual a condição desse paciente. Se a pessoa fica também fazendo assim, muito assim, isso me diz que há umidade. Esse pigarro, né, é muito comum em quem come muito açúcar, que é uma fonte de umidade, ou de calor da pessoa que fuma. Então, ela tem, ou os dois, tá? Porque eu tenho muitos pacientes que, além de fumantes, eles também gostam de açúcar, porque geralmente as pessoas fumam, né? Pelo menos em clientes meus, fumam, geralmente em situações de estresse, de ansiedade. Então, por exemplo, vai entrar dentro do carro e acende o cigarro. E essas pessoas estão me dizendo do corpo delas que ela tem um excesso de calor no pensamento também. Então, esse excesso de calor que gera ansiedade, que faz com que ela acenda o cigarro, ela tem um excesso de pensamento e geralmente ela usa o açúcar para acalmar, né? Porque o açúcar ele vira energia rapidamente. Então, a pessoa que ela pensa demais, ela precisa, né? Ela desgasta o seu yang. Então, desgastando esse yang, a gente vai precisar de repor. Se não repõe esse yang, ele vai consumir o yin. Então, nós voltamos lá na harmonia do yin e do yang, que é bem importante. Então, tanto o calor, tanto a garganta inchada, vermelha, ou dolorida, né, ou só vermelha, eu vou dizer que há um vazio do Qi. E aí a gente tem que dar uma olhada. Então, se essa garganta ela está cronicamente inchada, cronicamente vermelha, eu vou dizer que há uma cronicidade. Então, eu preciso olhar de forma séria para esse estômago, para esse pulmão, já que lá nos 5 elementos, o elemento terra é responsável pelo estômago e pelo baço, ele gera a energia para o meu elemento metal, responsável pelo meu pulmão e pelo meu intestino grosso. Porque se eu não olhar essa geração de energia, eu vou continuar com problemas, esse cliente vai continuar com problemas e eu não vou resolver o problema, ok? Então, é isso que eu queria dizer nessa aula, né? A gente já se estendeu um pouquinho mais aí. Então, tanto a língua quanto os dentes, as orelhas, elas são representação do microsistema, assim como o nosso rosto, nossas mãos, os nossos pés, né? Através da reflexologia, nós temos a cabeça, nós podemos, a barriga, então tudo é microsistema que eu posso trabalhar o campo energético meu ou do meu cliente, né? Eu espero que você tenha gostado e compartilhe esse vídeo com o seu amigo, com um familiar que possa vir a entender mais e olhar para o seu corpo de forma diferenciada. Obrigada e até a próxima.